Opa pessoal, vamos falar hoje de projetos e ambientes dentro do Apache Hop. São os conceitos Projects e Environments. E como eu já falei em alguns vídeos anteriores, o Project, ou seja, o projeto dentro do Apache Hop, é um agrupamento lógico de várias informações sobre um determinado assunto, um determinado projeto mesmo. Então imagina que eu quero fazer um agrupamento no meu projeto da empresa Jebs, e ali eu quero botar as conexões com bancos de dados, conexões com redes sociais e etc. Mas eu tenho 3 ambientes aqui dentro, até eu chegar no nível de produção eu passo por 2 outros, que isso me garante uma segurança em toda a manutenção que eu vou fazer dentro dos meus projetos. Então eu passo primeiro pelo ambiente de desenvolvimento, depois eu passo por homologação e por fim eu passo para o meu ambiente de produção. E esses ambientes eles têm configurações bem específicas. E esse conceito de environments ele é feito justamente para te ajudar a mudar de um ambiente para o outro através de apenas um clique. E você pode configurar as variáveis que no caso vão rodar no ambiente aqui da minha máquina local como ambiente de desenvolvimento e de um outro membro da minha equipe, o ambiente de desenvolvimento de repente não é a máquina local dele, mas aponta para um servidor de desenvolvimento. E o mesmo vale para um ambiente de homologação e por fim o de produção. Também é possível que esses mesmos arquivos de configuração, as mesmas variáveis que eu configure no ambiente de produção da minha máquina, sejam diferentes lá no meu servidor de produção. Vou te dar um exemplo. Imagina que na minha máquina eu preciso conectar num determinado IP para achar o servidor de banco de dados. E esse IP é o 92.168.1.45, por exemplo. Só que lá na minha máquina de produção, eu não preciso conectar nesse IP. Eu posso jogar um endereço localhost, porque esse servidor, além de ser servidor de banco de dados, também é meu servidor do Hop. Então, a mesma variável que poderia se chamar IP do banco de dados ou endereço do banco de dados, essa mesma variável pode ter valores diferentes para mim, na minha configuração aqui local na minha máquina, quanto para um outro membro da minha equipe, quanto para o servidor de produção exatamente. Então é para isso que os projetos e ambientes servem. E esses arquivos de configuração de ambiente geralmente são criados ou pelo menos são configurados máquina a máquina. Eu posso copiar para um membro da minha equipe esse arquivo e depois alterar o valor dessas variáveis apenas na configuração daquele outro membro da minha equipe. Então vou mostrar isso na prática para não ficar tão sombrio assim. Vamos lá. Para criar um projeto aqui, você clica nesse P com sinal de mais, que é o Add New Project, e você faz as configurações do seu projeto, como a pasta do seu projeto, o nome do projeto e mais algumas configurações aqui de aonde vão ficar as pastas de metadados, testes unitários e datasets, além também de poder criar variáveis e definir esses valores. Exemplo disso são as variáveis de bancos de dados, de conexão de banco de dados. Eu poderia criar aqui. Uma boa prática do ambiente e também dessas variáveis que você cria é o e-mail. Quando o seu projeto ele precisa enviar e-mails, é importante que isso esteja como variáveis, evitando assim aquele hard code que você coloca na mão as configurações. Por quê? Eu já salvei muitos clientes com isso. Às vezes o cliente tem um contrato com um servidor de e-mail lá, seja o Gmail, Outlook ou qualquer outro, e daí ele precisa mudar essas configurações, às vezes mudar apenas o endereço de IP do e-mail. Ele precisa entrar em transform a transform de e-mail para alterar isso, ou de action em action, quando é o caso da workflow, para alterar as configurações do e-mail. Já se as configurações estiverem realizadas dentro de variáveis, ele muda uma única vez dentro de uma variável que vale para todas as workflows e transforms e pipelines que tiverem configuradas através de variáveis. Eu vou mostrar como é que faz isso. Bom, eu já tenho um projeto aqui criado e eu posso editar ele também clicando no botão de Edit, que é esse P com 3 pontinhos aqui. Aqui vocês vejam que eu tenho todas as configurações do meu projeto e eu tenho um ambiente de desenvolvimento. Eu vou editar ele aqui. Por enquanto, esse ambiente ele só tem configurado aqui o nome e qual é o seu propósito e a qual projeto pertence. E essas são as configurações básicas de um ambiente de desenvolvimento, um ambiente de produção, um ambiente dentro do Hop. Mas eu posso criar um arquivo cheio de variáveis para que eu possa criar as variáveis lá de envio de e-mail,
variáveis de conexão com o banco, variáveis de onde estão os meus arquivos, né, de local de arquivos, file server, file system, enfim. Eu vou criar um novo arquivo de configurações de ambiente aqui. Quando eu clico aqui para criar um arquivo, percebam que o próprio Hop sugere para mim para que eu crie essas variáveis, esse arquivo de variáveis, fora da pasta do projeto. Por quê? Porque geralmente a gente não quer versionar esse arquivo, porque o que vale para mim, as configurações que estão na minha máquina, podem ser diferentes das configurações de um outro membro da equipe. O que eu quero dizer com isso é, eu posso ter a mesma variável chamada, por exemplo, de sender address, que é o endereço que eu quero enviar, a partir do qual eu quero enviar um e-mail. Só que na minha máquina ele vai estar Elias qualquer coisa. E na máquina do meu colega de trabalho pode estar o nome dele ou o nome do setor desenvolvimento, @jabsweb.com.br, alguma coisa do tipo, ok? Então eu vou criar aqui, ele já sugere o nome do projeto config.json. Eu vou deixar assim, desenvolvimento config.json, cliquei em Open, dou um OK. E ele me dá essa mensagem que para que essa nova configuração passe a valer, ele precisa reiniciar o projeto. Eu digo OK, pode recarregar o projeto. E daí eu volto aqui na edição do meu ambiente, tá? E clico aqui em Edit, para que ele possa criar. Ele vai me perguntar aqui se eu quero criar o arquivo, e aí eu digo que sim. E aí eu posso configurar as minhas variáveis. Eu estou com um bugzinho aqui de interface, que ele está botando a letra branca no fundo branco. Então imagina que eu vou configurar o endereço que vai ser responsável por enviar os meus e-mails. Então eu vou chamar de sender _address. Tá aqui, ó, vou passar o mouse para você ver, ó, sender address. E aí eu vou colocar aqui o jepsacademy@jebsweb.com.br. Tá. Essa é a variável que determina qual é o endereço de remetente do meu e-mail. Mas eu posso ter variáveis para qualquer coisa, como caminhos de arquivos, pastas que seguem um determinado padrão dentro da empresa e também de conexões com o banco de dados. Então, como eu estou trabalhando no meu ambiente de desenvolvimento, e o meu ambiente de desenvolvimento ele diz que eu tenho um banco de dados local aqui, eu vou fazer as configurações do banco de dados local para você ver como é que ficaria. Então eu teria endereço do serviço, vou botar aqui, ó, service address, e aqui eu ponho localhost, eu boto port, que é a minha porta, 3306, eu coloco aqui user, que é o root, e password, que no caso eu não vou passar a senha aqui em texto plano, texto aberto que qualquer um possa ler. Eu vou usar um outro aplicativo do Hop, que é o Hop Encrypt, para criptografar essa senha. Eu vou mostrar a você como é que faz. Vem para a sua pasta de instalação do Hop, no meu caso ela está em C/Hop, e aqui eu vou rodar o hop-encrypt.bat espaço -hop espaço a minha senha. Por acaso a minha senha aqui é Academy. Ele vai demorar um pouquinho aqui executando o seu processo de criptografia, mas assim que ele retornar com o dado criptografado, basta copiar, inclusive a parte que está escrito encrypt, e colar ali. Aqui, ó, ele me retornou. Vou pegar aqui encrypted até o final e vou copiar esse texto. Deixa eu pegar ele aqui. E vou colar aqui no meu password. Você vai ver aqui, ó, todas as informações estão aqui certinhas, embora esteja com esse bugzinho na minha interface. E eu vou dar OK e vou configurar agora o meu banco de dados usando essas variáveis. Mas antes eu vou te mostrar como está o arquivo que ele criou, tá? Então eu digo que sim aqui e vou dentro da pasta onde ele salvou o arquivo,
que é a pasta aqui dentro de Documents, GitHub, e aqui eu tenho o arquivo do meu ambiente de desenvolvimento. Então eu vou clicar com o botão direito aqui e vou editar ele. Por ele ser um JSON, eu estou sem nenhum aplicativo aqui para abrir JSON, mas eu vou usar o Notepad mesmo, o bloco de notas. E é assim que ele fica, ó. Todas as minhas variáveis estão aqui e os seus valores aqui embaixo. E eu posso dar uma descrição para essas variáveis também. Então agora eu vou configurar a minha conexão com o banco de dados usando essas variáveis. No último vídeo eu configurei uma conexão com o banco de dados chamada transacional, em que eu passei os dados ali meio que hardcode, digitando direto dentro da conexão. Se eu tivesse que mudar, eu teria que entrar aqui no hop para mudar. E usando variáveis eu não preciso, mas eu vou criar uma outra que vai apontar para o mesmo lugar. Vou chamar de transacional 2, só para mostrar esse exemplo aqui. O tipo da conexão é uma SQL, esse dado ele não pode vir por variável, mas todo campo dentro do hop que tiver esse símbolo aqui do lado, que é um losango com um dólar dentro, um cifrão, você pode usar variáveis. Então aqui em username eu vou usar a minha variável user. Como é que eu faço isso? Uma das formas é Ctrl espaço estando aqui dentro do campo. E aí eu procuro aqui. Outra forma é eu digitar direto dólar, abre chaves, nome da variável, fecha chaves. Essa é a anotação para passagem de variáveis para dentro do hop. Então tem ali user, password, tem que procurar password aqui. Deixa eu achar password. O hostname lá, que é o service address. E o port, que é a porta. Ah, o database name. Eu também poderia ter colocado ele numa variável. Por que eu não coloquei? Porque eu esqueci mesmo, tá? Mas você pode no seu projeto aí fazer essa correção e colocar o nome do banco de dados ali. Até porque se esse banco de dados mudar de nome, você vai lá nas variáveis e muda o nome da variável e passa a valer para todo o hop. Mas eu vou escrever aqui o Sakila, vou escolher o type aqui que é o SQL+, nesse caso eu também posso passar como variável, e vou fazer um teste. Vou realizar o teste bem sucedido, estou conectando na base Sakila através de variáveis do meu ambiente de desenvolvimento e, além disso, com uma senha totalmente criptografada. Eu posso agora criar outros ambientes, apontando para o mesmo banco de dados, porém em outros endereços, com outras credenciais e assim por diante. Então posso criar um de acceptment, que é o de homologação, né? Que a gente costuma dizer que ali o usuário aceitou aquela alteração. Posso criar um de produção, que é quando ele vai realmente para a produção. E posso criar quaisquer variáveis e colocar quaisquer valores que atendam os meus ambientes dentro dos meus projetos. Pessoal, era isso. É um conceito um pouco mais complexo, mas é um conceito muito útil quando você trabalha numa empresa grande, com uma equipe grande, e é também um conceito que te ajuda a organizar a sua vida e te permite executar aí o mesmo pipeline, o mesmo workflow em ambientes distintos, apenas selecionando eles aqui com um clique. Então, nesse momento, se eu fosse executar uma pipeline aqui, eu executaria no ambiente de desenvolvimento. Eu afetaria o banco de dados que está local na minha máquina. Se eu criar mais um ambiente aqui e fizer a mesma configuração, só que apontando para um servidor de produção, bastaria eu clicar, selecionar o ambiente de produção e ele executaria o mesmo artefato, só que realizando alterações no meu ambiente de produção. De forma muito simples a gente consegue mudar isso. Pessoal, era isso. Dá aquele like, compartilha com todo mundo que você quer que conheça mais sobre a Apache Hop. Valeu!